Minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso guia, nosso modelo, colocando Jesus na nossa tela mental e conversando com Ele. Senhor Jesus, que as suas bênçãos possam recair sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que o efeito salutar dessa energia amorosa e curativa se reflita sobre cada um que esteja sentindo dor, seja em sofrimento, seja emocional ou físico. Que a sua equipe, Senhor Jesus, através do nosso mentor, Matias, e da equipe de saúde desta casa, a equipe espiritual, possa estar junto de nós, nos socorrendo, nos ajudando, nos amparando e nos curando. Em seu nome, que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o grande futuro de cada um de nós. A gente não sabe quando que Jesus resolveu fundar esse mundo nosso. Possivelmente nós estivéssemos ainda nas encarnações bem primárias, em um mundo inferior à Terra, e ele disse, olha, eu preciso fazer um mundinho para esse povo. Então, ele começou a fazer esse mundinho, estendendo as suas mãos, e, através dessa energia, ele começou a construir esse nosso mundo, que inicialmente era uma esfera de fogo, uma bola de fogo. A partir daí, com alguns aninhos, há 4 bilhões e meio de anos, isso foi resfriando, começou a surgir a água, para poder preparar a terra, a fim de que ele pudesse nos colocar aqui. A água surgindo, terra esfriando, formando terras, árvores, vegetação, rios, oceanos. E aí ele falou, bom, ele conversou com Ismael, o Ismael falou, agora está na hora já de eu levar gente para esse mundinho aí que já pode habitar. E o Ismael, quando viu o projeto Terra, em que Jesus, olhando especialmente para o Brasil, ele disse, nossa, que país maravilhoso é esse que você está fazendo? Eu falei, mas você vai ver o povinho que eu vou botar lá. E aí ele mandou alguns infelizes que torcem para o Goiás. Né? Aí piorou tudo. Né? Então Jesus, de repente, olhou para esse mundo e falou, bom, agora está na hora de botar gente aqui. Vamos colocar gente. É evidente que ele não podia colocar já espíritos, né, prontinhos. Nós estávamos ainda, segundo o livro dos Espíritos, questão primeira, o que é Deus? O que é Deus? Ele não perguntou quem é, ele não personalizou, ele perguntou o que é. E a resposta foi, inteligência suprema, criador de todas as coisas. E eu dou um pirulito para quem souber a questão número 2. Ninguém? Aí não vale, né? Colar não vale. Questão número 2 sobre o infinito. O Sérgio que eu fico chutando, pode conferir. Então, como é que nós temos aqui na criação? Pensamento do Criador, Deus, criação. Inicialmente, nós temos, de um lado, o princípio material ou fluido cósmico, ou fluido cósmico universal, ou fluido cósmico. Mas, de outro lado, além de criar parte material, tudo criado e ficando inativo, fluido vital, matéria e energia passiva, tudo inativo, era preciso criar alguém para dar vida a esse nosso planeta tão bonito. Então, resolveu-se então Deus a criar o princípio inteligente. O princípio inteligente, o princípio espiritual, vem do fluido inteligente universal.
Então, nós, espíritos, nós não temos a propriedade da matéria porque nós não nos derivamos do princípio material. O princípio material do fluido cósmico universal deu origem a outras coisas. Para o espírito imortal, foi do fluido inteligente universal ou a própria divindade. Por isso que nós trazemos em nós a essência da divindade. Então, esse princípio espiritual teve que evoluir. E é para poder chegar até espírito. Esse caminho da evolução nós vamos ver daqui um pouquinho. Mas quando chegou a essa fase de espírito, ele se uniu a um produto do fluido universal, princípio universal, que deu vida às matérias passivas e nativas. Então juntou espírito, fluido vital, matérias passivas, princípios vitais ativados, vida, ou seja, a vida criada na Terra. Depois vocês podem consultar lá na Gênese e no Livro dos Espíritos todas as questões aí, tá? Esse vai ser o dever para casa, depois vocês vão olhar. Então, como é que foi essa criação? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar isso bem, mas nós tivemos vários períodos nessa evolução da Terra. A Terra realmente evolui. Nós, espíritos, progredimos. É tanto que Kardec fez, está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, um capítulo sobre progresso espiritual. Nós, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, nós não vamos encontrar a palavra evolução. No índice analítico do Evangelho, tem lá a palavra evolução. Mas quando você chega à indicação, está lá progresso, porque o Kardec fez um capítulo dos Espíritos sobre progresso espiritual. Então, com todos esses períodos, desde pré-cambriano até os períodos mais avançados, nós tivemos, a partir da formação da Terra, há 4 bilhões e meio de anos, alguns falam em 4,6, formada a Terra, esfriada a Terra, criado o princípio inteligente, ele precisava progredir. Então, nós começamos a passar pelo período de minerais, progredimos, e na medida que nós progredimos, nós passamos pelos períodos de vegetais, começamos após essa pedra que nós somos, nós começamos a ser a alface da vez, depois nós fomos o tubarãozinho da vez, até que nós conseguimos sair da água do mar como anfíbios. Nesse período, toda a formação do nosso sangue, houve toda uma evolução em todos esses períodos para chegarmos à fase hominal que está aqui embaixo. Então, nós saímos da fase de água marinha e o nosso sangue conserva essa característica. Nós temos uma riqueza extraordinária em sal no nosso sangue. Continuamos a evoluir, o mundo também continuou a evoluir. Passamos pela fase de animais, nós já fomos o dinossauro da vez, a Terra evoluindo, as placas tectônicas se adaptando, até chegarmos à fase do macaco. A maioria de nós já saiu dessa fase. Quando o Noé fez aquela barca, que ninguém sabe como, porque ele não tinha motosserra, não tinha prego, não tinha parafuso, não tinha alicate, não tinha chave de fenda. Eu não sei como é que ele construiu uma barca daquele tamanho que coube aquele tanto de gente e bicho, né? Mas ele, muito esperto, ele percebeu que os funcionários, quando tomavam vinho, eles não reclamavam nem do salário nem do tempo de trabalho. Aí ele ficou esperto e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou levar umas mudinhas de uva, por hora que esse mundo abaixar a água, eu planto, e quem for trabalhar comigo vai ter vinho à disposição. Só que ele regou o esteiro, que fez o esteiro com adubo, com fezes do leão e o sangue do macaco. Por isso que todo bêbado é assanhado e valente. Tá? A culpa é do Noé.
Nessa fase de macacos, nós assistimos toda a transformação do mundo. Ainda estamos assistindo a transformação dessa terra na qual nós estamos vivendo, com as placas tectônicas sendo adaptadas, saindo de alguns lugares para adaptar a sua posição, vivendo dilúvios, catástrofes, que são todas necessárias para esse progresso nosso. Até nós chegarmos à fase hominal. Então, no Livro do Espírito, no capítulo 8º, está lá, da lei do progresso, para a gente perceber bem. Porque uma das coisas que nos diferenciou, quando nós chegamos nessa fase hominal, foi o pensamento contínuo. Os animais têm pensamentos descontínuos, fragmentares. Ah, o cachorro é inteligente, o outro é inteligente? Sim, só que não tem pensamento contínuo. O foco, a manifestação do pensamento e a expressão do pensamento deles é fragmentar. Ora, com isso, então, nós chegamos nessa fase de coisinha bonita, não é? Saímos daquela fase ainda parecendo macacos, e vocês vão ver há quantos milhões de anos isso, há mais ou menos 250 milhões de anos. Se bem aqui alguns dão a estatística menor, mas naquele desenho anterior, nós gastamos mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, e de 250 milhões de anos para cá, nós aprendemos a andar sobre duas pernas. Segundo Google, no livro Libertação, só de 40 mil anos para cá, nós atingimos a fase da razão. Nessa posição erecta do Homo sapiens, que nós passamos por essa fase do Australopiteco, o trem esquisito, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens. Ou seja, se a gente observar bem, nós vamos ver que o chakra frontal, o lobo frontal, ele era chanfrado. Na medida que nós fomos progredindo, o lobo frontal avançou. O lobo da inteligência, da inspiração, da poesia. Esse lobo frontal continua avançando na medida que nós estamos progredindo, porque ele é o lobo da intuição, que é a mediunidade do futuro. Ou seja, estamos realmente progredindo. Mas nós saímos de uma fase que a gente era muito cabeludo, não é? Passamos por uma fase que a gente tem pouco cabelo, não tem necessidade de tanto cabelo mais, do Homo sapiens. De 40 mil anos, atingimos a fase da razão. Bom, e aí? Aí o Cristo olhava para nós e falava assim: Deus do céu, meu Pai, me ajuda. O que eu fui fazer? Como é que eu vou fazer com esse povo? Não é? Porque guerras, países sendo dominados, criaturas sendo escravizadas. E ele falou: quer saber? Há 2000 anos atrás, disse: quer saber? Eu vou lá conversar com esse pessoal. Ficou bonito isso aqui, não ficou? Então, eu vou lá conversar com esse pessoal. Tá bom. O que é que os judeus esperavam de Jesus? Eles estavam escravizados pelos romanos. Eles esperavam Jesus de espada na mão, coisa que ele não trouxe, com um exército superpoderoso por trás dele, para que ele pudesse, aquele povo, sair do jugo dos romanos. Aí, de repente, vem uma criatura revolucionária, sem arma nenhuma, pregando o amor como condição essencial. Resumindo todo a sua teoria filosófica, o seu sistema filosófico, num verbo de 4 letras: amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Para um povo que era belicoso, não é à toa que lá está cheio de guerra até agora, né? Esse povo está brigando desde o Velho Testamento, né? Desde aquela época do Jeová. O Jeová era um espírito, um Deus, entre aspas, que torcia, tinha a família dele,
que é o povo dele, e ele mandava o povo dele matar o povo que era do capeta, porque não era dele, então era do capeta. Esse povo briga desde aquela época. E vai brigar ainda muito tempo? Com certeza, né? Se bem que tem muita gente esperando que agora se faça a paz. É muito difícil. Então Jesus chega e começa a pregar perdão, amor por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, perdão sem condições impostas, incondicionalmente. Para um povo belicoso que esperava um guerreiro, ver de repente um revolucionário falando em amor, falando em perdão, falando em fazer o bem, para alguém que trabalhava no sábado, que contrariava os costumes da época. Então, mesmo nesses ensinamentos, nós temos que entender aquilo que Jesus falava, nos voltando, nos retornando à época em que ele falou. Mas muitas coisas do que ele falou àquela época continuam valendo. E, evidentemente, que 2000 anos depois, sendo lembrado, respeitado e amado, é porque o sistema filosófico dele era muito bom. Ele não criou igreja. Os seus discípulos, principalmente Pedro, criou a Casa do Caminho, que recebia pessoas para tratar. Inclusive recebeu Gesiel, que foi batizado como Estevão. E depois recebeu vários discípulos, inclusive recebeu Paulo, depois em visita, para conversar com Pedro sobre o cristianismo vigente. Então Jesus resolve, quer saber de uma coisa? Eu vou encarnar e vou conversar com esse povo. Ótimo, coitado. Então, aqui Jesus numa atitude contemplativa, né? Sentadinho, mãos cruzadas, olhando ali, só ele sabia o que estava vendo, né? Não tinha ninguém que conseguia ver o que ele via. Então, nos primeiros dias do ano 30, após o nascimento de Jesus, é lógico, antes de suas gloriosas manifestações, ele vai conversar com João Batista, de novo, né? Porque ele já tinha sido batizado. Avistou-se Jesus com Batista no deserto triste da Judeia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum. Olha só, gente. Campo ríspido do jejum e da penitência. Então, Jesus fez jejum, fez penitência. Era costume da época, João Batista estava fazendo. O João Batista estava fazendo, então Jesus esteve lá com ele. O que ele estava comendo? Comendo gafanhoto, não é? E deve ser bom, porque na televisão passa um cara fazendo espeitinho de gafanhoto, assando, falando que é bom. Até que o mestre divino, despedindo-se de João, foi para o oásis de Jericó, onde ele encontrou uma bênção de verdes, né, de verdura, e a água fresca entre as inclemências da estrada agressiva, agreste, inóspita. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Na tradução do aramaico, esse repousou aqui está sendo substituído, antes dele está sendo chegou, mas em algumas traduções está repousou. E não fala onde, né? Porque Jesus não tinha nenhuma pedra para botar a cabeça. Então Jesus chega, vai para a porta do templo, senta-se ali à porta do templo e fica meditando. Como um peregrino, como se fosse um pedidor. Nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores, que de repente estranharam Jesus aí naquela condição, os seus traços de formosa originalidade, como ele é descrito, pelo seu olhar lúcido e profundo, o olhar magnético de Jesus. E aí aparecem os questionadores, entre eles Hanã. Hanã era um dos sacerdotes. Mais curioso, que mais tarde, por que se aproximou de Jesus? Ele seria mais tarde o juiz inclemente da condenação de Jesus, pelo Sinédrio, que é quem mandava naquela época, né? Então, se ele viu Jesus, não tem explicação a não ser de reencarnatória, porque ele se aproximou de Jesus.
porque possivelmente no plano reencarnatório dele, ele já tinha uma certa tendência a julgar aqueles que seguiriam Jesus. Eu já trouxe isso. Ele aproxima-se de Jesus muito orgulhosamente e começa a perguntar. Galileu é um dos nomes de Jesus. Galileu, o que você faz aqui? Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Fundação do reino de Deus, que pode ser também substituído na tradução do Novo Testamento, do Haroldo Dutra Dias, pode ser substituído por: a minha missão é implantar o reino dos céus, o reino de Deus, nos corações dos homens. Mas em outras traduções, e o Emmanuel preferiu essa daqui nesse momento, então passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí o sacerdote debochadamente pergunta para ele: reino de Deus? Lembrando que naqueles tempos, por influência dos romanos, eram muitos deuses. Tinha Deus da beleza, Deus da feiura, Deus da caça, tinha Deus para tudo quanto é gosto, né? Então, ele vira para Jesus e fala: reino de Deus? E o que você pensa que você é, cara? Olha a pergunta do danado. Aí ele fala: esse reino é obra divina no coração dos homens, com grande serenidade. Ou seja, não perdeu a paciência. Se fosse comigo, eu já tinha corrido com esse cara, né? Aí de novo ele fala: mas obra divina em tuas mãos? Por que ele estava dizendo isso? Porque Jesus estava numa aparência de pedinte, de peregrino. E ele muito orgulhoso, o sacerdote, disse: como é que um peregrino, um pedinte, pode querer estabelecer o reino de Deus? E ele fala: nas suas mãos eu não acredito, não. E continuou com as suas observações irônicas, quando ele perguntou: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Ou seja, cadê o seu exército? Quais são os teus seguidores e companheiros? Onde é que eles estão? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe, que era quem tinha dinheiro na época, né? Desconhecido e ilustre, para auxiliar-te na execução de teus planos? Ou seja, você vai fazer isso com que recurso? Olha que ele está sempre levando a conversa para o lado financeiro da aparência de Jesus. Um peregrino, uma figura de pedinte, não tinha dinheiro, ia fazer o quê? Como é que ele ia custear esse movimento? E Jesus diz para ele, mais uma vez, com muita humildade, com muita paciência: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. De todos. Observe que na resposta para o juiz, a autoridade judia, a resposta foi: não são só vocês, não. Os meus companheiros serão do mundo inteiro, de todas as partes. E é o que está acontecendo, não é? Aí o Hanan, muito debochadamente, diz de novo: ah, sim, você vai ter os ignorantes e os tolos, porque a terra está cheia desse pessoal. Tem ignorante e tolo para tudo quanto é lugar. Certamente que esse representará o material de tua edificação. É evidente que a gente não pode ficar brigando com ele, porque Jesus vem para a encarnação e ele vem com aquele grupo de trabalhadores que vão ajudá-lo. Entre eles, o Levi, que era rico, que depois se transforma em Mateus. E foi o primeiro a escrever o Evangelho. Escreveu o Evangelho de Mateus, por isso que ele mudou de nome. Por que o Levi chegou perto de Jesus e por que ele se aproximou e por que ele partiu para ajudar? Ele era rico. Naquele tempo, você, para escrever alguma coisa, você tinha que fazer o papiro, que é um papel lapidado de uma árvore, e fazer o pergaminho, que era o couro do carneiro, que era trabalhado com uma pedra especial, esfolado, secado, e aí fabricava a caneta, que era um ponteiro, a tinta
e escrevia no couro do carneiro. Então tinha os papiros e tinha o couro do carneiro. A tinta no couro do carneiro durava tanto quanto os nossos boletos bancários, que você tira lá no caixa comprovando. Quando você vai olhar, está tudo branco, não é? Então o papiro realmente aí durava muito mais, o pergaminho durava menos. Então Levi escreveu o Evangelho de Mateus. Ele passou, a partir de um determinado momento, para o Gamaliel, que era juiz do Sinédrio, que era chefe do Saulo, até então Saulo, que era namorado de Abigail, que era irmã de Gesiel, depois Estevão. Quando Paulo, ao ir atrás de Ananias, na estrada de Damasco, em caminho para a cidade de Damasco, Jesus aparece para ele em plena estrada e ele conscientemente, a partir daquele momento, encarando Jesus, ele se põe à disposição. Ajoelhado, ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Só que a luz intensa de Jesus fez uma cegueira transitória nele. E ele foi levado para Ananias, porque Ananias já tinha sido procurado por Jesus, pedindo para ele curar Paulo. E o Paulo curado, ele fica conhecendo Ezequiel. O Ezequiel é irmão de Gamaliel. O Gamaliel sai do Sinédrio, ele ouviu, sentiu, percebeu, tomou conhecimento dos ensinamentos de Jesus, vai para o deserto com um exemplar do Evangelho de Mateus para fazer cópias em aramaico, em hebraico e aramaico. Paulo aprende a conselho de Ananias com Ezequiel a fazer artefatos, sandálias, etc., para poder se sustentar, e vai procurar Gamaliel lá no deserto e recebe das mãos de Gamaliel 10 exemplares do Evangelho de Mateus e traduz para o grego, que era o inglês da época. Então a coisa se engrenou de tal ponto que Jesus já sabia o que iria acontecer, porque ele é atemporal. Mas o Hanano não tinha conhecimento dessas coisas. Entretanto, propõe-se, ele falando para Jesus, propõe-se realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama, ou seja, granito, mármore, você deve ver, mas de lama, ou seja, o que ele quis dizer para Jesus? Você é um pé rapado, rapaz. Você é um peregrino, um pedinte, um pobrezinho, você não tem dinheiro, não tem nada, não tem seguidor, cadê esse povo? Então, como é que você nunca viu da lama, ou seja, da pobreza que você está, do estado que você está, sair alguma coisa? Ora, e João, então, em 18, 36 a 38, respondeu, Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus já falando sobre o futuro. Naquele momento, ele já estava mostrando que ele iria ser preso, porque um dos seus discípulos, Judas, que era muito político, gostava de um dinheirinho também, queria uma posição política e achava que se Jesus fosse eleito o governador, ele seria o primeiro-ministro. Então ele teria mando, ele poderia mandar, que era o que ele gostava. Mas Jesus responde para ele: mas agora o meu reino não é daqui. Agora o meu reino não é daqui. Ou seja, vai ser no futuro sobre toda a terra e não só sobre a Judeia, só para os judeus. Semelhante afirmativa foi dita por Jesus com muita confiança, mas o sacerdote entendeu a mensagem? De jeito nenhum, ele estava fechado a qualquer informação. Então, Emmanuel comenta sobre isso tudo. Desde os primórdios, desde o princípio do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do serviço, do mundo,
alegando que o reino do Senhor não pertence à terra, usando as próprias palavras de Jesus para entrar na ociosidade, na preguiça. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de oração e acreditam efetuar, fugir, numa fuga, na deserção, na preguiça, porque se ficarem fora, vão realizar a santidade. Ou seja, eu posso ser santo sem ter que participar disso. Muitos, e aqui vem para nós, os trabalhadores, muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração. E quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. A experiência terrena oferece aquilo que nós procuramos ter dela. Quem faz o projeto reencarnatório é cada um de nós. Nesse projeto reencarnatório, nós temos duas vertentes. Uma, aprender a amar. A outra, se eu não aprender a amar, eu preciso que a dor me chame a atenção. E tem uma terceira que não está no Evangelho. Eu quero ser espírita e melindrado. Você nunca viu um espírita que não seja melindrado. E aí, para justificar o abandono das obrigações, ele usa ainda até as palavras do Pilatos. Quando ele perguntou para Jesus, sois rei? Jesus disse para ele, você o diz, tu o dizes. Mas, ao mesmo tempo, quando ele perguntou, e onde está o seu reinado? Ele disse, o meu reino ainda não se instalou na luta humana. Meu reino ainda. Ou seja, naquele tempo, Jesus está falando naquele tempo, há 2000 anos atrás. Já se instalou 2000 anos depois? Em alguns lugares, sim, em alguns corações, sim. Mas nós temos muito ainda a trabalhar nessa lavoura do Mestre Jesus. No entanto, ponderou, né, o Emmanuel, no entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. Cristo é o governador da Terra, com seus embaixadores. O grande problema é, quando reunido na casa de Simão Pedro, no culto, materializado depois da ressurreição, ele diz aos apóstolos que estavam preocupados com a ida de Jesus, ele disse, eu me vou, mas não vos deixarei. Olha que coisa linda, quem é que veio explicar isso? Só o Espiritismo. Eu me vou, mas não vos deixarei. A expansão do perispírito de Jesus nos engloba a todos, então ele não nos deixa, ele está nos nossos corações. Porque tem muita gente que acha que Jesus está num lugar lá em cima, que a gente não sabe onde é que é, sentado do lado de Deus, e ele não tem nem tempo de puxar o saco de Deus, porque tem gente demais para puxar, para perguntar se quer água, se quer cafezinho, naquela atitude contemplativa inútil. Jesus não parou de trabalhar só porque perdeu o corpo. A palavra de Jesus, então, não afiançou, não avaliza a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem, então, existente naquela época, quando diz, meu reino ainda não se instalou na humanidade, sem esquecer a esperança no porvir. Olha que coisa linda. Para com isso. Nós estamos num mundo de quê? Estamos saindo para um mundo de regeneração. Estamos no mundo de expiação e provas, estamos saindo para um mundo de regeneração. A expiação na face da Terra tem diminuído. Se a gente pensar só num segmento, quando a gente era menino, a maioria de nós conheceu o bobinho da cidade, não tinha? Lá em Santa Helena, que é a melhor cidade do país, se vocês não conhecem, precisam conhecer, porque está acabando, a gente tinha o tatá. A gente brincava com ele, ele corria com o pau para bater na gente. Ele juntava 10, 15 meninos em volta dele, era um Deus da cor. Se vocês fossem, tem alguém de Goiás, da cidade de Goiás aqui? Ah, então vou falar não. Porque minha mulher é de lá também, sabe? Mas, quando eu pedi em casamento, um primo dela falou assim, olha,
quem casa com moça de Goiás velha ganha um bobo de presente. Lá tinha muitos, né? Se você for lá, você não acha mais. Está mudando. E quando ela brigou comigo um dia, eu falei assim, falar para mim que eu ia ganhar um bobo de presente, eu só trouxe a boba. Adivinha onde eu fui dormir? Então, Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários que não querem trabalhar. Então, só porque a sombra se fez mais densa, ou seja, mais problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tem muita gente que abandona tudo para poder sofrer. Tais ocorrências muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. Por que o Emmanuel falou isso aqui? Porque na realidade são passageiras. Tudo é passageiro. O Chico uma vez pediu para o Emmanuel, eu gostaria que a Nossa Senhora mandasse um recadinho para mim. O Emmanuel chegou lá e disse para ele, o recado está aqui, ó. Na vida, tudo passa, até a vida. Está lá na soleira da casa do Chico, tombada lá. Ou seja, tudo é temporário, porque nós estamos encarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, tantas vezes quanto necessárias. Então, isso funciona como sendo uma ilusão visual, porque está sofrendo muito agora. Quando você foi reencarnar, você fez um plano reencarnatório, pedindo aquele sofrimento, e agora reencarna aqui. Não tem mais ciência, consciência disso que você pediu, que você programou, e acha que o sofrimento é insuportável, aí você quer largar de tudo. Tem gente que vai até para o suicídio. Olha, tudo isso passa. A atividade divina jamais cessa. E justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo inculpirá a própria vitória. Emmanuel, somos o que fomos e seremos o que somos. Não tem segredo. Como é que vai ser o seu dia de amanhã? Pensa no seu dia de hoje. Como é que vai ser o seu futuro como espírito? Pensa na sua vida. O que é que você está fazendo? Hoje, essa vida atual, nós estamos refletindo situações de vidas passadas, não necessariamente só da última. Podemos assumir um nível, quando fazendo o projeto reencarnatório, de uma vida passada há muitos séculos. Em 250 mil anos, quantas encarnações nós tivemos? Como é que era o seu nome na encarnação passada? Então, o passado se reflete sobre o presente. E o presente vai refletir sobre o futuro. Somos o que fomos e seremos o que somos. Portanto, não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim, parada, preguiçosa, no ócio, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Qual é o futuro nosso? Espíritos iluminados. Vós sois deuses, disse Jesus. Vós sois o sal da terra. Se ele se perder, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Portanto, não coloqueis essa luz debaixo do alqueire, debaixo da mesa. E que é essa luz? A nossa possibilidade de serviço. Serviço onde? Na seara do Mestre. Porque ele disse para nós, todas as vezes que socorreres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. E quem são os pequeninos? Nós. Nós estamos numa terrinha de 4 bilhões e meio de anos, de 250 mil anos, nós começamos a andar sobre 2 pernas, de 40 mil anos para cá, nós atingimos a fase da razão. Portanto, quando Jesus disse deixai vir a meus pequeninos, não é no sentido do tamanho, é da evolução. O André Luiz, nas obras dele, confunde muito a evolução como sendo sinônimo de progresso. Então, o que é que nós precisamos fazer? Trabalhar, trabalhar. Não ficar só nessa atitude contemplativa. Senhor, Senhor, não é só assim não. Cadê o serviço? Mão está vazia? Vamos encher essa mão. Precisa encher essa mão. Esvaziar os bolsos. Deixar de ficar adorando coisas que não têm utilidade nenhuma. Roupas que você não veste mais.
comida que você pode distribuir e repartir com alguém. Para de ficar só contemplando, passe a trabalhar. O que é que nós estamos fazendo? Nós temos parado algum momento para nos analisarmos, para cada um de nós pensar no que fez, no que precisa fazer e no que não está fazendo. Será que a gente tem feito isso? Porque a maioria de nós assiste televisão, chega em casa, assiste televisão, vai dormir com a cabeça cheia de notícia ruim ou de filmes ruins, aí quer sonhar com os anjos. Tem jeito, gente. A gente vai sonhar com aquilo que a gente está programando. Então, Jesus, em João 5,17, olha, trabalhando. Em nenhum momento na relação da vida de Jesus, aparece Jesus em ociosidade. E Jesus fala para nós, por que você não quer trabalhar? Porque meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E você? Por que não está trabalhando? Muito bem, meus irmãos. É evidente que a gente está perguntando isso, porque não estamos trabalhando, é para todos nós, não é? O que é que nós estamos fazendo? O que vai ser de nós quando nós sairmos desse mundo? Não vou jogar praga em ninguém, nem desejar, tá? Mas se a gente desencarnar hoje, e não desencarne aqui agora não, tá? Porque não tem nem quem levar vocês. Deixa para desencarnar em casa. Mas e se nós desencarnarmos hoje, a minha situação, particularmente a minha situação, eu vou ter que pedir uma reencarnação rapidinho, para poder vir aprender a fazer as coisas. Por quê? Porque eu sei do meu passado, eu me analiso, eu sei o que eu preciso melhorar. E inconscientemente, sabendo o que precisa fazer, por que não faz? Vamos então nos colocar numa posição bem cômoda. Então, meus irmãos, vamos novamente levar os nossos pensamentos a Jesus, conversando com Ele, olhando nos olhos de Jesus e falando com Ele do que é que nós estamos precisando. Senhor Jesus, o que é que me trouxe aqui? Conta para Ele. Conta para Ele o que te trouxe aqui. A sua dor, o seu desconforto, a sua ansiedade, a sua angústia, a sua vontade de novos planos, a sua vontade de orientações espirituais. Conversa com Ele. Ele é o nosso guia, nosso modelo, nosso amigo, que não nos deixa um momento sequer estar junto de nós, pedindo sistematicamente que nós façamos aquela modificação que ele sugeria para todos aqueles doentes a quem ele atendia, fazendo uma recomendação: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Nesse momento, então, Senhor Jesus, que essas energias humanas e espirituais, energias mistas, com os três ectoplasmas, humano, espiritual e da natureza, essas energias possam ser transfundidas em cada um daqueles que aqui estão, encarnados ou desencarnados. E que cada um saiba metabolizar e aproveitar essas energias transfundidas. Que no decorrer da noite, Senhor Jesus, nós possamos ter a caridade daqueles espíritos amigos, para que no desdobramento natural do sono, nós os acompanhemos para estudarmos, para aprendermos e também, Senhor Jesus, para trabalharmos. Porque assim como você trabalha incessantemente, como nosso Pai trabalha incessantemente, fortalece em nós também, Senhor Jesus, essa vontade de sermos úteis, confiáveis
verdadeiros trabalhadores da sua seara. Vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos agradecer. Vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a Ramatiz e a sua equipe, principalmente a equipe de saúde. Pedindo a Jesus que nesse momento esteja a sua energia nos nossos corações, a fim de que onde nós estivermos, como trabalhadores da sua seara que somos, onde estivermos, que nós saibamos distribuir essa energia de amorosidade, de equilíbrio, de harmonização, de cura. Agradecemos, Senhor Jesus, que esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.